Meus queridos peregrinos do Santuário Nossa Senhora Medianeira, a caravana que está peregrinando aqui de Santa Catarina, Concórdia, mais precisamente, sejam bem-vindos. Todos os devotos de João Luís Possobon, também que nos acompanham através da mídia, a partir de Santa Maria, Brasil afora. É uma alegria nós estarmos celebrando o seu 38º ano de falecimento do servo de Deus, João Luís Possobon. É um filho desta terra, um filho de Santa Maria, que a cada dia, a cada tempo, no tempo de Deus também, ele vai crescendo em imagem diante da igreja. É isso que também nos alegra neste tempo, né, o tempo de 2023, onde nós vemos, né, todo um trabalho que começou com Dom Ivo Loscheider, abrindo o processo diocesano, onde Dom Ivo, também com uma inspiração do Espírito Santo, via neste homem sinal de sabedoria, sinal de santidade. E que este exemplo seria muito interessante para a Igreja Diocesana de Santa Maria, talvez para a Igreja do Brasil. E a obra dele não se restringe à Igreja do Brasil, mas ela cada vez mais conquista o mundo, está a mais de 140 países, algo que ele começou aqui no quilômetro 3, no Rio Grande do Sul. E também para nós, às vezes, aqui, os filhos da Diocese de Santa Maria, é desconhecido toda essa grandiosidade do servo de Deus, João Luís Possobon. Então, nesse aspecto, cada vez mais nós vamos desvelando a sabedoria que o Espírito Santo foi soprando neste homem, e este homem foi dando formas concretas na sua vida pessoal e também naquelas pessoas com as quais ele se encontrava no dia a dia. Com ele nós temos muito o que aprender. Eu sou um dos estudiosos de João Luís Possobon por causa do ofício que tenho. Um dos trabalhos que eu tenho é a postulação de João Luís Possobon, esse trâmite entre a arquidiocese e também o secretariado da Causa dos Santos em Roma. E cada vez que eu entro no estudo, lendo o material dele, eu me maravilho, né, das coisas sábias que João Luís Possobon fazia no silêncio da sua vida, né, e buscava plasmar também através do seu apostolado. Deusdência, as leituras que nós escutamos no dia de hoje. A primeira leitura, o profeta Jeremias, ele está como que lastimando, dialogando com Deus e lastimando, né, como os conterrâneos dele tramam contra ele, articulam contra ele, contra as coisas, estão de olho em algo que ele possa fazer errado para depois ser acusado. E ele, Jeremias, confiava no Senhor. O Senhor é o meu protetor. Ele é a minha proteção. A pergunta, que tem a ver isso aqui com o que nós estamos celebrando no dia de hoje? Que tem a ver com João Luís Possobon, essa primeira leitura? Essa primeira leitura, se nós olhamos, é uma leitura que ocorreu muitos anos antes de Cristo, mas se nós formos olhar na vida dos santos, nós vamos nos encontrar com vários Jeremias na história da igreja. Cada santo ele reflete um pouco esse tema de Jeremias. Por quê? Os santos eles são atrevidos, eles são intrépidos frente à realidade que eles vivem. E eles causam estranheza às pessoas do seu tempo. João Luís Possobon, a sua maneira de fazer apostolado, a sua maneira de viver a fé, muitas vezes ele foi incompreendido. Foi incompreendido pelas pessoas, pelos fiéis, pelos seus conterrâneos, foi incompreendido pelo clero, né? Bispos também não o compreendiam. Mas ele tinha essa sabedoria do Espírito Santo, aonde ele confiava plenamente que as coisas que ele estava fazendo
Deus estava por detrás. Ele tinha confiança nisso aqui. Inclusive, você pediu para ele tirar, troca a imagem, troca essa imagem que você está, coloca outra imagem, né? João Bossobon talvez poderia ter dito, sim, vamos trocar de imagem, vamos seguir com o apostolado. Mas ele, por essa confiança, essa seguridade interior, ele disse não. É nessa imagem que eu amo, é essa imagem que eu amo. É Nossa Senhora com este título que eu amo. Se não é a intrepidez de João Luiz Bossobon nos vários anos de dificuldade que ele teve com a campanha, que não foi um encontro com o padre, não foi uma conversa com o bispo, foram anos. Se ele não é fiel ao chamado que o Espírito Santo tocou em seu coração, nós não teríamos esta riqueza que tem a Igreja de Santa Maria, que tem a Igreja do mundo, com a pessoa dele, com as ações dele e com a campanha da Mãe Peregrina. Foi essa fidelidade à consciência dele diante de Deus e não diante dos homens. Ele respeitava. João Luiz Bossobon nunca foi bruto com ninguém, nunca foi grosso, nunca foi mal educado. Foi um homem de uma fineza espiritual muito grande no encontro com cada pessoa. Mesmo escutando, né, os comentários em contra dele, ele tinha essa sensibilidade de ir ao encontro da pessoa, sem magoar a pessoa. Essa fineza espiritual que só tem os santos. Os que não são santos, a primeira coisa que fazem, que é arrebentar, né? Estourar, mandar a ponta do ferro. Não tem essa perspicácia que Deus está aqui também no diálogo com essa pessoa que está se opondo ao meu trabalho. O santo sempre tem essa fineza, de ver Deus em todos os acontecimentos. Inclusive quando chamaram João Luiz Bossobon de burro, pelo trabalho que fazia, ele teve a fineza e a sabedoria. Foi um burrinho que carregou Nossa Senhora. Eu sou um burrinho. Que bom esse título, né, de ser o burrinho que carrega Nossa Senhora. Então até as ofensas que vinham para o lado dele, ele tornava aí uma preciosidade. E aqui tem uma dimensão que eu gostaria de ressaltar, que é a dimensão da humildade. Da humildade do trabalho que se faz com as coisas de Deus. Às vezes nós, Santo Padre o Papa, os cardeais, bispos, o clero, o povo de Deus, nós somos arrogantes com as coisas de Deus. Às vezes nós usamos as coisas de Deus em nossa própria causa e não em função das coisas de Deus. Aí nós descobrimos nos santos, especialmente em João Luiz Bossobon, essa capacidade da humildade, da pequenez, da sensibilidade. Ele dizia, eu sou um dos maiores pecadores. E por isso que eu me confesso regularmente, eu faço exame de consciência regularmente. Porque eu sou um dos menores. Então é bonito nós olharmos para ele e ver que toda essa história da primeira leitura que nós escutamos do profeta Jeremias também volta-se a repetir de maneira diferente na vida dos santos. Se vamos olhar a vida de cada santo, também tem essa incompreensão do santo no seu tempo. Porque o santo, ele traz coisa nova, ele leva a questionamentos. O que está estabelecido, a sua maneira de ser, leva as pessoas a se questionarem. Eu creio que isso é bonito. Isso é bonito na vida de cada um de nós. A nossa humildade, é crescer nessa humildade com as coisas de Deus. Não usar as coisas de Deus, né, para o nosso crescimento, o nosso ego, a nossa arrogância. E simplesmente colocar-se humildemente para ser instrumentos de Deus. João Luiz Bossobon nunca conjugava
eu fiz isso. É raras vezes a gente vê em algo, quando não tinha como ele escrever algo para fugir a pessoa dele, ele colocava o eu. Mas raras vezes se encontra um escrito dele aonde ele coloca eu. E quando ele tem que falar dele, ele diz o João. Ele não se coloca eu. E sempre coloca ali a mãe de Deus. E a gente sabe, mas foi ele que fez, foi João Poçobon que fez isso aqui. Mas ele colocou, a mãe de Deus fez. Porque naquela ação que nós vemos ele se coloca como instrumento de Deus. Eu creio que essa sabedoria aí é algo que tem a contribuir conosco, né, nesse nosso tempo. O próprio Padre Kentenich elogiava João Luiz Poçobon e dizia, ele tem uma pastoral moderna. Né? O que é? Talvez não seja coisa nova para a igreja, mas é a atitude frente ao que está fazendo pastoralmente. Como João Luiz Poçobon incorporou essa atitude de ser pastor, de pastorear, de estar ao encontro pessoal com as pessoas, com as necessidades das pessoas e lutar para que essas pessoas pudessem crescer. Mesmo João Luiz Poçobon, várias vezes ele comentou, várias pessoas quiseram me passar para trás, me fazer de tonto. E eu me fazia. Interessante. Várias pessoas queriam fazer ele de tonto e eu me fazia. Mas eu sabia muito bem do que estava acontecendo ali. Né? E eles faziam por essa humildade, essa fineza frente à pessoa. Então eu creio que também a gente, no caminho da nossa santidade, a gente tem aí, né, um grande homem. Ninguém vai ser João Luiz Poçobon. Deus criou cada um de nós diferente. Deus deu uma missão para cada um de nós diferente. Mas nós temos com os nossos antepassados, nós temos lições de vida para aprender com eles e colocar em prática no nosso dia a dia. Incompreensões houve na época de Jeremias, houve na época de Jesus, houve na época de São Francisco de Assis, houve na época de João Luiz Poçobon. Há no nosso tempo e haverá no futuro. Isso faz parte da história da humanidade, da história dos homens, as incompreensões. Mas nós temos que ter a audácia do Evangelho de hoje, que diz: não há nada de escondido que não seja desconhecido, o encoberto que não seja revelado. O que escutais na escuridão, deveis de proclamá-lo nos telhados. É a missão dos apóstolos. De aquilo que receberem, não ter medo de proclamar, ter audácia. João Luiz Poçobon teve essa audácia à sua forma. E deixa para nós a missão também, de cada um de nós. Nós somos batizados, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos uma missão também, de proclamar sobre os telhados, de sair para fora. A igreja fala agora de uma nova igreja, uma igreja sinodal, uma igreja de diálogo. Mas nós temos que partilhar, proclamar. Mas e qual é a atitude? Proclamar na humildade, na pequenez e não na arrogância. Quando a gente proclama as coisas de Deus na arrogância, as coisas não frutificam. Então vamos pedir, como João Luiz Poçobon, ele sentia um pequeno instrumento da Mãe de Deus. Pedir pela Mãe de Deus e interceda para cada um de nós esse dom, o dom da fé, de crescer nessa relação filial com a Mãe de Deus. Esse foi o mistério de João Luiz Poçobon. Uma relação filial com ela. Ela como mãe, como rainha. E a partir dessa relação filial, a gente agir no nosso dia a dia a partir da relação que nós temos com Deus.
Isso, gente boa, vai pautar a diferença. Vai pautar a diferença em nossa casa, vai pautar a diferença em nossa vila, em nossa rua, né, no ambiente aonde nós estivermos trabalhando. É aí que pauta a diferença. Não é na justiça. A justiça, ela, 2 mais 2 é 4, é assim. É o que abunda sobre a justiça, é o que faz a diferença. Então vamos pedir esses dons à nossa querida Mãe de Deus, que ela interceda do Espírito Santo, para nós crescermos cada dia mais nesta fé, a exemplo de João Luiz Possobon.